Dá o nome, depois eu busco uma para você lá no CPAD, lá. 107. Amém? Todos acharam? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestades em me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. De Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, aleluia. Todos já chegaram? Conecte sua mente aqui essa manhã. Não fique pensando lá fora. Lição número 8, no dia 19 de fevereiro de 2012. O perigo de querer barganhar com Deus. Texto áureo está ali em cima, bem grande, ó. Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta fica no ar para nós. O que nós daremos a Ele? Verdade prática. Deus nos concede as suas bênçãos, não porque tenhamos algum poder de barganha, mas porque Ele nos ama e quer aprofundar o seu relacionamento com cada um de seus filhos. Vamos colocar em pé e fazer a leitura bíblica em classe? Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, ele nos fala assim. Vou ler o primeiro, os irmãos podem estar lendo a sequência. Verso 1, ele nos fala assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo transportou
colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa manhã. Nós podemos estar aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas já nessa semana, uma semana abençoada. Senhor, agora te pedimos, Pai, venha trabalhando no coração de cada um, ministrando aquilo que cada um necessita ouvir essa manhã. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos estar começando a nossa lição. Acho que as crianças já vão estar descendo ali. Hoje nós vamos estar falando sobre barganha. O que é barganha? A barganha, ela nos fala o seguinte, ela nos fala que é uma... Aqui nós temos até uma definição bem que está falando. Tentar negociar ou trocar algo com Deus a fim de obter algum benefício. É uma teologia ou é uma teologia de supermercado. Essa é resumindo, é o que ela faz a igreja se tornar algo que nós viemos e negociamos, e nós viemos com alguma coisa, nós vamos dar alguma coisa já esperando algo em troca, ou nós vamos fazer alguma coisa já esperando receber algo. Nós vamos, é como se fosse num banco, você já vai lá depositar o seu dinheiro, já só esperando pelo juro que você vai receber, ou só esperando por aquilo que você vai receber em troca. Você não vai fazer. Então, na igreja, você não vai fazer nada em troca. Você não vai entregar nada puramente, você vai tudo querer em troca, em troca, em troca. O que eu ganho com isso? O que eu faço com isso? E o que é a verdade? O que nós temos que fazer na verdade? As crianças foram espertas, ó. Muita gente que não foi esperta hoje. Mas depois nós vamos falar sobre isso aqui. O que... Não é barganha, não. Não é barganha, não, viu, gente? É só um exemplo aqui que eu queria usar para depois nós vamos ver, vamos falar sobre isso. Mas muitas vezes nós estamos muitas vezes perdendo tempo dentro da casa do Senhor, ou não? Tentando negociar, não é por isso, não é para isso que nós estamos aqui. Pode passar, não precisa ter vergonha, não. É para isso que nós estamos aqui, não é para negociar, para fazer, para pensar o que nós vamos dar para o Senhor e o que nós vamos receber em troca. A Bíblia nos fala muito bem que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço que o nosso pecado custaria, ele já pagou. As nossas vidas já foram compradas pelo sangue dele. E ele lá nos deu o quê? Nos deu o poder sobre nosso corpo, nossas doenças. Ele deu paz para nós, que nós possamos viver em paz. E ele prometeu aos filhos dele que nada faltaria àqueles que fossem fiéis com ele. Mas se nada vai faltar, não quer dizer que vai sobrar demais também, né? Não quer dizer que nós vamos ser milionários só porque não vai faltar. Às vezes Deus nos abençoa, mas muitas vezes Ele é só o bastante para você sobreviver. Aí a gente acha que a gente está com algum problema, tem alguma coisa errada, mas não. É óbvio, é bom que você seja abençoado, bem abençoado mesmo, que possa abençoar outras pessoas, mas isso não é o mais importante. Jesus prometeu para você que não vai faltar nada. Então não se preocupa.
Não está faltando nada na sua casa? Glória a Deus. Deus está fazendo aquilo que Ele prometeu e você está sendo fiel por estar recebendo. Agora, se estiver passando por muito trabalho, aí você vai ter que rever mesmo o que está acontecendo. Eu coloquei essa fita aqui, não foi por nada. Eu tive essa ideia só para pensar, para nós. Interessante. Nossa vida com Deus, nossa vida na igreja, nossa Bíblia que nós lemos todo dia, ou nós lemos uma vez por semana, ou uma vez por mês, ela nos dá um caminho, um trajeto. O que nós temos que seguir, o que nós temos que fazer, para nós não cairmos em problemas como esse de tentar barganhar com Deus. A Bíblia nos dá uma linha, um mapa, de como nós temos que seguir, de onde e como nós temos que seguir. Agora eu queria começar fazendo perguntas. Bom, né? Em vez dos alunos perguntar para o professor perguntar para os alunos. Queria que levantasse a mão quem passou aqui pela essa linha, quem não passou. Quem passou primeiro? Aí vai ser mais fácil. Amém. Bom, vou começar pelo nosso irmão Frank, então. Frank, por que você não passou por essa linha? Só, pode ser bem rápido, porque vai ter bastante pessoas que vão falar, né? Rapaz, eu vim tão fadigado ali para chegar aqui no momento certo, que quando eu vi aquela, de uma freada ali, se os freios não tivessem bom, eu tinha quebrado aquela fita ali, viu? Meu Deus. E passei aqui por trás. Bom, irmã Marisa? Cheguei atrasado, não sabia nem o que falar. Tá bom. A irmã Chica, passou? Para cortar o caminho. A irmã Quelimar? Pode ir passando. Também subi com o menino, achei mais fácil entrar aqui, ó, pelo ladinho. E o senhor Simplício? Falta de atenção. Meu Deus, quem mais? Ó. Porque eu questionei na hora. Tá bom. Quem mais? Mais alguém lá no fundo? A Kelly depois. Thaísa. Eu cheguei atrasada e eu fiquei com vergonha. Tá bom. A Kelly. Eu achei que realmente não pudesse passar por lá. Vai vir por cá. Bom. As fitas estavam falando só para você ter cuidado com as extremidades, não era? Não estava aqui. Aqui está aberto, eu posso passar, né? Então, Bruno. Cortar caminho. A nossa vida com... Olha lá, o André. Vai lá, André. O Johnny já vai falar também. O Johnny ainda não viu a placa, não. Não viu a placa. Johnny, por que você não passou por esse caminho aqui? Só sentou aí. Porque está fechado. Fechado não, está aberto. Meu Deus. Tá bom. Mas olha só, gente. Nossa vida com Deus, ou nossa vida, desde que a gente se converte ao Evangelho, e a gente começa a vir na igreja, nós temos como se fosse aquele livro lá na porta, lá nós temos a nossa Bíblia. Ela nos fala, siga pelo caminho e não desista dele. Não importa o que acontecer, não desista. Agora, muitas vezes nós fazemos que muitas pessoas vão encurtar caminho. Encurta caminho. É muito longe, é mais fácil ir por aqui. Aqui não teve obstáculos, mas ainda na vida real tem obstáculos, né? Tem um monte de coisa. E aí a gente vê como a gente sabe que o caminho certo, digamos, se nós lermos a Bíblia, nós sabemos que ela como aquele livro, ela está indicando o caminho. Você sabe onde que você tem que ir. Por que você e eu não fazemos isso? Esse caminho está todo fechado, mas na realidade ele é todo aberto ainda. A Bíblia fala seguir em frente. Você tem que ir andando no caminho. Não importa se aqui está aberto ou aqui está aberto, então vamos desviar para cá. Não, siga em frente, continua no caminho. Vai seguindo, vai seguindo. No final vai ter uma recompensa. Aqui não tinha bem uma recompensa, era só um bis aqui, ó. Mas você que não passou, perdeu, ó. No final nós vamos ter uma recompensa que é o quê? A vida eterna com Deus. A Bíblia nos fala que nós não podemos roubar, que nós não podemos matar, que nós não podemos fazer uma série de coisas. Mas ela também fala que não é para nós o que o engano, essas coisas nós não podemos cometer, nós não podemos enganar pessoas, nós não podemos tratar mal ninguém, não podemos tirar vantagem de ninguém. Mas muitas vezes com Deus e com a igreja, nós achamos que nós podemos negociar as coisas.
O negócio é para o mundo. Para a igreja não serve negócio, não. Aí eu vou dar uma oferta aqui, mas já estou pensando no que Deus vai me abençoar depois. Eu vou chegar com o meu dízimo aqui, mas eu já sei, eu vou dar, digamos, um pouco mais, mas eu quero que Deus, nossa, me abençoe. Eu até já dou para Deus, ó Deus, eu quero que você me abençoe nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Nossas teologias têm sido, muitas vezes, de quê? Troca, simples troca. Então você faz Deus descer da posição dele de Deus, de Criador, para um simples servo seu, que você fala, ó Deus, eu quero que você me abençoe nessa área, eu quero que você faça isso para mim, eu quero que você faça aquilo para mim. Você faz Deus descer, tornar-se servo de você, e você como um Deus, então, ah Deus, eu quero isso, eu quero que você me abençoe nessa área, eu quero que você... Tá certo? É isso que nós temos que fazer? Essa é a real confiança que nós temos que ter em Deus? É isso que nós vamos fazer? Tá certo? Tá certo ou não? Não, né? Pode tirar, Diogo, se tiver. Nós temos que prestar muita atenção. Por isso que é muito importante nós lermos, estudarmos. Não vai só atrás do que pessoas falam, porque as pessoas podem te enganar, pessoas podem algum dia voltar atrás do que falam, mas o que Deus fala, Ele nada volta atrás. Então, vamos aprender nessa manhã, nós vamos estar vendo aqui alguns pontos, e nós não podemos tentar negociar dentro da casa de Deus. Não tentar negociar. Você às vezes está até pensando aí, mas eu não faço isso. Vamos ler aqui, depois você vai ver como você também faz isso. O pastor quer falar um pouquinho? Nós vamos notar, irmãos, que o sistema de barganhar com Deus, muitas vezes nós vemos pessoas jejuando. Ah, eu vou jejuar tantos dias e Deus vai me dar isso. Eu vou orar tantos dias e Deus vai me dar isso. E começa, né, dentro de casa também, meu filho, para você fazer isso eu vou te dar aquilo. Então nós já somos criados num sistema de barganha. Eu sou seu amigo porque você me fornece isso, isso, aquilo. Se você deixar, nós não somos amigos. Então é algo que muitas vezes, pelo que nós vivemos, nós também queremos fazer com Deus, né? Que queremos barganhar com Deus. Se tu não me abençoar, também vou deixar de ser crente. Não vou mais na igreja. Trazendo o mundo para dentro da igreja, né, em outras palavras, né? Aqui nós temos um subsídio que ele fala bem assim, ó. Artifícios dos triunfalistas. Os triunfalistas dão aleatoriamente nomes às suas campanhas dos feitos grandiosos registrados no Antigo Testamento, prometendo solução imediata aos problemas financeiros e de saúde. Para isso, inventaram as campanhas do jejum de Gideão, do jejum de Caleb, campanha dos 318 pastores, inventaram o culto dos empresários e convidam os endividados, falidos, às vezes com famílias, à beira da ruína. A retórica baseada na fisiologia, é dando que se recebe, apresenta um Deus corretor de imóveis, um negociante, visão distorcida que até mesmo McAllister criticou a mensagem de salvação esquecida. O estilo estereotipado, meu amigo, minha amiga, identifica facilmente um desses grupos. Seus pastores são peritos em arrecadar fundos nos cultos. Sua escola é mais para ensinar essa técnica do que mesmo teologia. É lastimável usar essas passagens bíblicas, as de, por exemplo, Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, entre outros, fora de contexto, para prometer ao povo carros importados, mansões e outras prosperidades materiais. Nós já temos visto como você que acompanha alguns jornais, alguma coisa, você vai ver que nós temos realmente alguma coisa que nós sempre nos deparamos no mundo, no nosso cotidiano, notícias, alguma coisa, e as igrejas ultimamente têm caído bem nesse... As pessoas têm procurado muito algum erro nas igrejas, então batem de frente mesmo com isso. Mas
como realmente nós vemos muitas igrejas que já perderam a visão do real evangelho e fazem o quê? Estão em busca de só coisas materiais, venha e seja abençoado, venha e receba, venha. Realmente nós vamos receber. Se você está precisando de um emprego, você está precisando realmente, Deus pode te abençoar. Mas não quer dizer que você vai cair lá na sua conta 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares. Pode acontecer, pode, é milagre, acontece, nada é impossível para Deus. Mas isso não é a prioridade. A prioridade, como nós já estamos aprendendo nessa lição toda, o que é a verdadeira prosperidade? É aquilo que está dentro de nós, não é? Deixa eu fazer mais 3 perguntas agora. Ellen. Chegou, né? Peguei. Ellen, por que você não passou nessa linha aqui? Tinha uma placa lá na porta falando que era para passar por essa linha. Sorry, mas eu não vi, não. Não viu, não. Beleza. Paula e Cris. Paula, por que você não passou pela linha? É porque eu fui entender aqui depois. Ele falou, siga o caminho, já tinha sentado, mas eu passo, que eu quero passar o caminho sem nenhum atalho. Bom, Cris? Rapaz, cheguei atrasado, não queria que ninguém visse que eu cheguei atrasado. Meu Deus. Não, mas eu já tinha falado, esse caminho estava nos mostrando que a nossa vida com Deus, ela tem o nosso manual lá atrás, que é como se fosse nossa Bíblia, está ensinando aquele sinal. E ele nos mostra o caminho. Então, a Bíblia nos mostra qual é o caminho correto, mas nós pegamos atalhos, não queremos chegar ao fundo. Amém? Só para todos estarem a par do que está acontecendo aqui, e ninguém sair daqui falando que estão usando fita para formar a nova, como é que é? Nova doutrina na igreja. Vamos estar lendo então, entrar no nosso texto, que o tempo não para, ele voa. Introdução, igreja da fita, meu Deus. Introdução. Nessa lição veremos que o desejo de se barganhar com Deus é algo totalmente reprovável, pois contraria todos os princípios da palavra de Deus. Com a introdução de certas heresias e modismos no contexto evangélico, a velha prática da barganha voltou a induzir as pessoas a usar a fé. Até mesmo a Bíblia, para obter vantagens duvidosas e até ímpias, é uma tentativa de chantagear a Deus. Agindo dessa forma, o crente já não busca a Deus com o coração de um verdadeiro adorador, mas como um mercador espertalhão que procura levar vantagem em tudo. Os pregadores da prosperidade vêm transformando a santíssima fé numa moeda de troca. Cuidado! Deus não se deixa escarnecer. Aqui a nossa lição até compara com o supermercado. No supermercado, você nunca vai no supermercado e vai achar alguma coisa vendendo mais barato do que o preço que eles pagaram, correto? Nunca. Por quê? É um negócio deles fazer dinheiro. Eles têm que, às vezes coloca 100, 200, 300% no produto. O produto é até baratinho e você acaba pagando caro. Por quê? Eles têm essa visão, tem que ganhar. E realmente tem que ganhar porque é um negócio deles, né? Mas tem que ganhar. Mas isso não se aplica à igreja. Correto? Barganha na Bíblia, o ponto 1. Alguém poderia estar lendo para mim? Irmão Patrício. Bem, Patrício. No Antigo Testamento. O livro de Jó relata a história do patriarca que, abençoado por Deus, teve sua família e bens perdidos em pouquíssimo tempo. Sua fidelidade, porém, era algo que transcendia todas as suas posses. Assim mesmo, tendo o diabo dito que Jó negaria ao Senhor se viesse a perder tudo, isso não aconteceu. Ele não precisou barganhar com o Senhor para ser abençoado. Sua fidelidade a Deus foram suficientes. Sua fidelidade a Deus foram suficientes. A história de Jó, todos já conhecem. Jó passou por uma prova porque o diabo falou que ele negaria ao Senhor se ele perdesse tudo, porque o diabo estava falando que a fé dele estava pelo que ele tinha recebido, pelas bênçãos que ele tinha. Isso foi provado que não era verdade, porque Jó perdeu tudo, ficou doente e mesmo assim ainda não negou a sua fé. Então isso nos mostra o quê? Jó tinha amigos que talvez até tinham essa visão, porque os amigos de Jó, eles diretamente já ligaram a pecado,
né? Falaram, você tem alguma coisa escondida, você tem algum problema que você tem que revelar aí, por isso que a ira de Deus está caindo sobre sua vida. Mas, na verdade, não era nada disso, era só uma prova que Jó estava passando. Perdeu tudo, ganhou tudo em dobro, por causa da sua fidelidade. Não foi barganha. Ele poderia ter falado, eu queria ficar, eu queria manter, eu fiz tanta coisa boa e agora isso, mas ele não negociou com Deus. Frank, pode falar. Essa passagem de Jó aí, nós vemos que é muito perigoso. Você viu que os amigos deles julgou ele. Eles conheciam Jó. Só que eles começaram a julgar de uma coisa que eles achavam que não tinham visto. Então, hoje talvez nós vivemos nas igrejas um problema muito grande de julgamento. As pessoas olham para você e falam assim, olha, o que ele está fazendo está na carne. Ou isso, ou aquilo outro. Sendo que a Bíblia diz que não julgueis para não ser julgado. E se não fosse pelo próprio Jó, eles não teriam sido abençoados. Eles teriam sido amaldiçoados, como a Bíblia diz. Então, hoje em dia, estamos tendo muitos problemas. Sendo que o próprio Jesus diz assim, olha, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Sendo que hoje nós não estamos olhando os frutos, e sim já estamos diretamente julgando. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E nós, como fomos levantados como profeta, é uma coisa que pode acontecer quando a pessoa julgar dentro da igreja, uma pessoa que já conhece, que se diz estar dentro da igreja, como nós próprios, acabando sendo amaldiçoado por não reconhecer que um dia julgamos ou que estamos continuando julgando. Era isso que eu queria falar nessa passagem. Nós podemos até falar que a fidelidade, ela é o quê? Ela é o resultado de confiança. Porque você não é fiel a alguma pessoa se aquela pessoa não tiver confiança, se você não tiver confiança na pessoa, não é? Não é uma coisa que vai quase junto? Jó só foi fiel porque ele realmente sabia que Deus não ia desamparar ele, que ele confiava diretamente em Deus. Isso levou a fidelidade dele a ficar mais forte, a manter a fidelidade mesmo num tempo que até a mulher dele já não estava aguentando a situação. Mas ele perseverou até o final e foi abençoado duplamente. Amém? Mais alguém? Algum comentário? Pastor Jonas? Esse exemplo de Jó é muito importante para nós. Nós observamos sobre a fidelidade de Jó. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Ele, por causa da nossa fidelidade, nós temos a obrigação de sermos fiéis a Ele, de sermos obedientes à sua palavra. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele nos criou, nos abençoou, nos concedeu todos os privilégios de estarmos aqui gozando das bênçãos, né, que Ele tem derramado sobre nós. Ele deu o seu Filho para morrer, para nos salvar. Agora, ser fiel a Ele é uma obrigação nossa, é um dever que nós temos, é uma forma de sermos gratos por tudo que Ele já fez por nós. E nunca queremos sermos fiéis, achando que, através da nossa fidelidade, Ele tem que nos abençoar. Ele não tem a obrigação de nos abençoar porque nós somos fiéis a Ele. Nós devemos, a nossa fidelidade é uma prova de amor e gratidão por aquilo que Ele já fez por nós, né? Independente de qualquer situação que nós estamos passando, devemos continuar sendo fiel e obediente a Ele, como foi o caso de Jó, né? Não foi porque ele era rico ou porque tirou tudo que ele tinha que Jó ia deixar de ser fiel, de ser obediente. Muito pelo contrário, é uma forma de gratidão, né? A nossa fidelidade já é uma forma de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Ele não tem mais obrigação, Ele abençoa por sua bondade, né? Por sua vontade, querer nos abençoar ainda mais, porque estamos fiel a Ele e, aliás, que Ele tem promessa de nos abençoar, mas não que Ele tem obrigação. Agora, nós temos a obrigação de ser fiel a Ele em forma de gratidão. Amém. Mais alguém?
Vamos estar lendo o ponto 2, então. Alguém poderia estar lendo? Ponto 2. Em o Novo Testamento. Até mesmo o próprio Cristo, o tentador, teve coragem de propor uma barganha. Mais tarde, Simão, o mago, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, em troca da capacidade de se conceder o batismo com o Espírito Santo. E por causa disso, foi duramente repreendido pelos apóstolos. Cuidado, não se negocia com as coisas santas. Não se negocia com as coisas santas. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós também, pessoas, muitas vezes, podem levar ao extremo esse não se negocia com as coisas santas. As coisas santas não se negocia mesmo, entendeu? Mas eu não estou falando que pode. Mas eu estou falando assim, ó, muitas vezes nós vemos pessoas como trabalhando, alguns cantores até vendem CDs, essas coisas. A música, certamente não foi ele que talvez que fez, foi Deus que deu para ele. E por que ele deveria cobrar por um CD que ele está gravando, né? Pela música que nem ele não foi. Então, se foi Deus que deu, ele deveria ter dado de graça para todo mundo, então, né? Mas nós não podemos levar tão ao extremo, porque, como um exemplo de um gravador que grava uma música, ele tem gastos com a gravadora, tem gastos com não sei o quê, e acaba, ele tem lá um custo para gerar o tal produto, mas aqui a nossa lição não está falando dessas coisas materiais, está falando de coisas santas. Que nem nós vemos aqui, Simão, o mago, ofereceu dinheiro a Pedro e João em troca da capacidade de se conceder o batismo com o Espírito Santo. Esse homem, ele viu eles operando coisas diferentes, e como ele fazia essas coisas, ele pensou, nossa, se eu tiver esse poder, ele talvez só enganava as pessoas, né? Mas ele viu eles fazendo mesmo coisas fora do normal, e pensou, nossa, se eu puder ter isso, eu estou feito. Mas ele foi duramente repreendido. E quem repreendeu? Os discípulos. Quantas vezes nós vemos coisa errada do nosso lado e não falamos nada? Meu Deus. Pode falar, Vanusa. Acho que a maioria aqui são pais, né? São alguns só que não têm filhos ainda. E me fez lembrar de algo muito interessante, que todos que são pais, quando se tem filho, ele faz o que pode e o que não pode, para poder ver o filho crescer. E a nossa visão como pais são sempre de ver nossos filhos bem-sucedidos. Sempre. Pelo menos eu acredito. Infelizmente, aqui no país que nós vivemos, a gente vê uma forma de educar os filhos, criar os filhos após uma certa idade um pouco errônea. A gente vê isso. Mas eu acho que a maioria dos brasileiros, e que fomos criados, né, com pais que trabalharam duro na roça, enfrentaram dias de sol e chuva, isso pensando em dar ao filho um futuro melhor. E quem de nós espera fazer isso para que quando a gente estiver com uns 60 anos, que os filhos venham tratar de nós? Quem? Acredito que ninguém. Acredito que ninguém. Então, quando a gente, como ser humano, né, a gente já tem esse dom de Deus dentro de nós, de fazermos isso gratuitamente, por amor. Imagine Deus, o que Ele faz por nós. Imagine Deus, o que Ele faz por nós. O que Ele espera. É somente amor e mais nada. Porque o que Ele fez e o que Ele faz, né, é só de dar o seu único filho, para que nós pudéssemos ter uma vida plena, sermos perdoados de todo aquele castigo que nós estávamos sendo condenados. E aqui nesse país a gente vê a forma de educar, né, a maioria quando chega aos 18 anos, né, os filhos têm total liberdade, vai para onde quer, faz o que quer, você já é independente. Eu já ouvi clientes falar, eu não vejo a hora dele ter 18 anos para ele desaparecer da minha frente. É incrível. Então, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, e temos essa mente em Cristo, que o nosso trabalho, a gente pense na forma com que nós fazemos com os nossos filhos,
Esse trabalho da gente trabalhar duro. Eu fico olhando o Jonas e a Lena aqui, com 2 filhas no Brasil, tem netos, né? Eles já estão né, com uma idade mais avançada, mas mesmo assim estão aqui porque eles querem ver o melhor. Outros também, eu tenho 2 filhos, eu cuido dos meus filhos sozinha. Não é porque eu quero que eles, quando eu estiver lá com meus 50, 60 anos, eles venham tratar de mim, não. É porque eu quero o melhor. Então, não é barganha, né? É justamente por amor e doação. Que eu sempre falo isso. Quando eu vejo alguma coisa na igreja, que a pessoa fala assim, ele vai cobrar tanto. Eu falei, meu Deus, cobrar para falar de Deus. Cobrar para falar de Deus. Todo cristão devia fazer o trabalho para Deus como trabalho de doação. É para isso que fomos chamados, para fazermos um trabalho de doação. E você que está aqui, que vai ser um grande pregador das nações, cantora das nações, se alguém te convidar para pregar em alguma igreja, não, por favor, não vai falar que vai cobrar, que aí você vai queimar até o filme da igreja de Manchester. Fala que você vai cobrar só a passagem, se for o caso. Mas melhor ainda, tira o dinheiro do seu bolso e investe na passagem, que Deus vai te dar 1000 vezes mais. Ponto 3. As Escrituras condenam a barganha. As Escrituras evidenciam que barganhar com Deus é tentar negociar o inegociável. A simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, o meigo nazareno, é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, devemos servi-lo voluntária e espontaneamente, certos de que ele tem cuidado de nós. As Sagradas Escrituras destacam o amor como o elemento supremo de devoção a Deus e de profunda compaixão pelo próximo. Em Cristo somos impulsionados a amar uns aos outros sem esperar nada em troca, pois é exatamente isso que nos caracteriza como discípulos do Mestre. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a barganha é reprovada pelo Senhor. Então, se você quiser barganhar, base bíblica você não vai ter. Porque nem no Velho, nem no Novo. Os dois condenam. Só se você pegar um texto e colocar fora do contexto, aí para virar um pretexto e você ter aí a sua barganha, aí você pode fazer. Amém? Vamos para o segundo ponto. Pressupostos da teologia da barganha. Alguém poderia ler o ponto 1? A falsa doutrina do direito legal. A teologia da barganha tem como pressuposto a doutrina do direito legal do crente. Segundo essa crença exótica e antibíblica, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, conquistou para os crentes muitos direitos. Cabe agora ao cristão conscientizar-se da existência deles e reivindicar para si a sua concretização. Dessa forma, a posse da bênção é um direito do líquido e certo e que não depende da vontade divina. A doutrina do direito legal ensinam os falsos mestres deu amplos poderes ao crente, e este agora pode usá-lo como moeda de troca, sem levar em conta o querer divino. Os tais ensinadores acreditam que Deus não tem direito de dizer não, e quem ele conferiu o direito de exigir. A suma desse ensino perigoso e bizarro é que o fiel ganha todos os direitos e Deus perde toda a soberania. Ou seja, segundo esse aleijão doutrinário, Deus não passa de um fantoche nas mãos do crente. No entanto, ignoram os pregadores da teologia da prosperidade o fato de o soberano não dividir a sua glória com ninguém. Meu Deus. Deus não passa de um fantoche nas mãos do crente. Meu Deus, isso é sério. Isso é até feio a gente ler, né? Mas muitas pessoas estão achando que realmente estão controlando Deus. Eu tinha até uma foto que eu queria ter trazido, eu tinha lido esses dias, o Cris vai falar. Eu tinha visto uma foto que falava bem assim, tinha placas de igreja. Venha e você vai ser
coisado, e venha que você vai ser abençoado, e venha receber sua casa própria, não coisado, né? Mas venha que você vai receber tal coisa. E do lado mostrava Jesus na cruz, assim, falando, passa de mim esse cálice, Senhor. Então, o que os pregadores chamam para eles, falam, não, venha e nós vamos decretar no mundo espiritual, e sua mansão vai chegar na sua casa, ou vai chegar em tal lugar. Decreta dessa forma contra alguma doença ou alguma coisa, que isso Deus já te deu o poder, Ele já te deu o poder contra os males que estão afetando seus irmãos. Você tem poder para orar, repreender demônios. Mas qual é o exemplo bíblico que você tem disso? Qual é um argumento? Pega uma outra Bíblia aqui, pega algum texto aí que você consiga basear seu pensamento. Eu vou decretar no mundo espiritual que a minha mansão vai chegar na minha porta, na minha casa. Nós não vemos, vou chegar lá em casa, tem uma Ferrari estacionada lá me esperando. Pode ter, Deus pode dar. Aí, você vem no culto, não vai faltar não, só porque ele vai estar aí não, viu? O Cris, pode falar. Não, eu quero comentar o que aconteceu no Sul. Uma vez um pastor lá da nossa cidade chamou um pastor famoso para pregar lá, e ele pediu um valor alto. Ele falou assim, ele pensa que eu vou pagar, mas não vou pagar não. E terminou o culto e ele falou, não, vou te dar tantos, que é a tua passagem e a oferta da igreja. Eu acho que era coisa de R$4.000, coisa assim. E ele não deu. Aí esse pastor famoso botou a igreja na justiça. Mas eu acho que por exemplo, se um pastor ligar para cá e nós começar, quantos que você quer? Não. Porque se todos os pastores trabalharem em conjunto, não, vou te dar uma oferta, né? Acaba isso daí. O problema é que um dá, o outro dá para querer fazer média com o pastor querer fazer média com um pregador famoso, aí está virando o que está virando. O problema do político, qual é que é? A gente não fala sempre que o dinheiro corrompe o político? Ele entra lá crente, sai de lá não tanto. É a mesma coisa na igreja. O pregador está até bem, o cara é usado por Deus. Você pode ver esses pregadores grandes. Alguns, né? Mas depois distorce, parece. Por quê? O dinheiro talvez está corrompendo. Ou a fama corrompe, ou alguma coisa está corrompendo aí. Pode falar, Jorge. Sabe o que está acontecendo no nosso meio? A falha não é dos pregadores. A falha é dos crentes. Por que dos crentes? Porque se você fazer um congresso aqui, colocar a Elaine, a Vanusa, o pastor João para pregar no Congresso do Jovem, não vem. O povo não vem. Por quê? O pastor João não profetiza, isso que eu te digo, tem duas chaves na tua mão. O Vanusa não profetiza isso. A Elaine não profetiza isso. Eles vão falar assim, vai direitar o caminho de vocês, vai servir o Senhor de verdade, vão pôr sua vida no altar do Senhor, vão profetizar o Evangelho. Agora o que acontece? Aí o povo não vem. O povo não colabora, o povo participa. Então por que nós trazemos um pregador de fora? Você vir ser abençoado. Você vir receber uma palavra de Deus. Aí os camaradas vêm para a igreja, por quê? Porque está lá a foto do camarada, lá fulano vai pregar. Entendeu? Esse dia algum tempo eu liguei para um pregador aí, ele... eu trabalho com R$2.500 por noite. Aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, ele trabalha assim. Ele falou, não, aqui não. Falei, aqui não, porque a gente liga para a pessoa, a gente fala assim, como o irmão trabalha, qual a forma do irmão? Né? Porque a gente quer saber como é que funciona, né? Porque lá no Brasil está assim agora, uma mercadoria. A sua mensagem tem valor agora, né? Então, a mercadoria. Então, aí eu liguei para a secretária e falei assim, o que nós podemos fazer para o irmão é o seguinte, nós podemos pagar o hotel, a passagem e dar uma oferta da igreja. Ele não trabalha assim, irmão. Ele trabalha, como eu falei para o irmão, R$2.500 por noite, 3 noites. Então, não serve para nós. Então, a gente tem que rever nós mesmos. Quando tiver um trabalho na igreja, amado, que você não vê a foto do Feliciano, ou de qualquer outro pregador famoso, você vê lá a Vanusa, você vem receber a palavra. Porque esses camaradas já não estão nem orando mais, nem jejuando. Mas a serva do Senhor que está aí orando, está jejuando, e nós não viemos honrar a pessoa, o nosso parente, o nosso da casa, aquele que nasceu aqui, aquele que aceitou Jesus. Por quê? Porque ele não tem uma palavra, você vai receber da tua casa. Vem cá, traz $1.000 aqui, eu estou fazendo missão lá em casa com a minha mulher. Porque missão no lugar não está, né? Aí você traz aqui, oferta aqui. Nós acostumamos esse pessoal ruim. É nós que damos um exemplo. É nós que barganhamos, nem eles, não é nós. Que queremos ouvir aquilo que massageia nós, né? Agora, porta estreita, caminho apertado, né? Casar uma vez só.
ser fiel, dizimar, ofertar. Não, isso aí não, isso aí é carne, né? Então nós crentes, nós irmãos, nós servos do Senhor, nós temos que ser fiel ao Senhor, respeitar a palavra, como Samuel colocou ali, segue o caminho, seguir o caminho, irmão, dependente, segue o caminho, vamos andar na frente, não fica aí pegando atalho não. Nós vamos receber, Deuteronômio capítulo 28, eu estou tendo muito tempo aí, né? Deuteronômio capítulo 28, assim, que as bênçãos do Senhor vai nos alcançar, vai chegar, mas você tem que ser fiel. Se você não for fiel, irmão, você vai estar aí aparência. Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Você e toda a tua casa. É fidelidade. Meu Deus. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma participação, alguma experiência? Você já barganhou com Deus e quer contar? Como é que foi? Final? Todos nós já barganhamos, né? Alguém falar que não barganhou, está pecando. Ponto 2. Prática do determinismo. Alguém poderia ler para nós? Nossa leitora oficial. A prática do determinismo. Já é bastante conhecida a famigerada doutrina do determinismo, que ensina, entre outras coisas, que não é mais preciso orar e sim determinar. Para os que propagam essa teologia, a vontade divina pouco importa. A verdade, porém, é que Deus não é refém de lei alguma, pois Ele é soberano. Ele criou todas as coisas, de todos é o Senhor. A expiação de Cristo proveu a bênção da cura, tanto da alma como do corpo. Ele proveu-nos também o direito à vida eterna e a provisão para uma vida plena. Não obstante, isso não significa que o crente não passará por adversidades, sofrimentos, ou tampouco que ele jamais virá adoecer. A palavra de Deus afirma que a redenção plena do ser humano só será uma realidade quando, por Cristo e nos últimos dias, a glória final for revelada nos filhos de Deus. Amém. A gente vê muitas igrejas pregando e falando sobre doença, falando desse aspecto de doença. A própria Bíblia não nos fala nenhum lugar que o nosso corpo é indestrutível, né? Sempre fala que a nossa carne vai voltar para a carne. E você não vai morrer do nada, alguma coisa tem que acontecer no seu corpo para você morrer, né? Ninguém morre, está bem lá, de repente cai morto do nada, só se Deus não matar, né? Mas alguma coisa você vai ter um ataque no coração, ou você vai morrer de velhice, seu corpo vai estar cansado, uma hora seu coração vai parar, mas então, nosso corpo está sujeito a essas coisas. Então, isso não quer dizer que você nunca vai ficar doente, você vai ficar doente, vai ter problemas, ora, Deus vai curar. Quanto à doença, Ele já venceu essa luta, então, Ele tem poder, mas não entre nessa de determinar as coisas, determine coisas contra o inimigo. Agora, não determine coisas com Deus. Agora, imagina você é alguém que constrói máquinas, você vai lá, constrói alguma coisa, ou constrói alguma máquina, aí de repente a máquina olha para você e fala, ó, faz isso. Você não vai aceitar o negócio que você fez, falar para você, ó, faz isso. Já pensou? Você lá na sua casa, aí Deus nos criou primeiramente, né? Depois o pecado parece que venceu nós, né? Pegou nós. Só que depois Jesus morreu na cruz e comprou nós de volta. Vou eu lá comprar um iPad desse para ele de repente ligar aqui e falar, ó, vai lá em tal lugar e faz isso. Eu vou querer comprar uma coisa que manda eu fazer as coisas? Então Jesus primeiro te criou, te comprou de volta. Deus te comprou de volta com o seu único filho. 2 vezes. O que você acha? Você acha que Ele vai querer que você dê ordem para Ele? Nós já temos, se a nossa mente consegue pensar isso, que a gente não consegue, não deve fazer isso, imagina Deus, que criou a nossa mente. Pastor Jonas? Sobre o determinismo, diz aqui o comentador, que os ensinamentos do determinismo, diz que nem precisa mais orar, né? Só determinar. Então, é o que tem acontecido. Às vezes nós achamos difícil orar, é mais fácil determinar, né? Determinou, tomar posse, aí não precisa orar mais, né? Já está determinado, já está tomado posse, porque na oração exige um tempo, né? Exige uma espera. A gente tem que orar e tem que esperar, e às vezes até a gente ora e ainda não tem resposta de Deus. Então é mais fácil determinar,
é o que estão ensinando hoje, o que a gente vê muito hoje, é só determinismo. Até mesmo dentro da nossa igreja, né? Vamos determinar isso e acabou. É assim que vamos fazer e pronto. E não estamos querendo saber se Deus vai aprovar ou não, ou se é essa mesmo a direção de Deus. É a nossa direção que está prevalecendo, né? E não a direção de Deus. Então é muito mais fácil fazer com o determinismo do que orar. Porque é como construir na areia e construir na rocha. Há uma diferença muito grande, né? Porque na oração é uma construção na rocha, que você custa para levantar uma construção. Tem que ter profundidade, tem que escavar na rocha, tem que ter um fundamento firme, para depois de construído, não abalar por coisa alguma. Então demora. Agora, quando se constrói na areia, constrói fácil. É só determinar, né? Determinar, vou fazer isso, fazer aquilo, tomar posse. Então, uma das razões pelas quais esses pregadores entram nessa teologia do determinismo, da confissão positiva, da teologia da prosperidade, na verdade, não que eles não saibam que é negativo, que é errado, mas o desejo de satisfazer seu próprio ego. Por exemplo, chega aqui, há pastores que dizem assim, não, convidar fulano de tal ou ciclano não dá ibope, tem que ser outros e outros. Por quê? Porque faz uma festinha. Se a igreja tem pouca gente, o pastor da igreja não tem honra, não recebe honra. Ih, deu ninguém. Aí quando convida certos pregadores, a igreja enche. Aí é honra para o pastor, não é isso? Então, quer dizer, o intuito de querer satisfazer o seu próprio ego, querer expandir o seu próprio nome, né, é muito grande, ao invés de nós satisfazer a Deus. Às vezes dá muita gente, mas pouca presença de Deus também. Não acontece milagre, não acontece salvação de alma, não acontece renovo, não acontece libertação. Às vezes, né, não há influência, que nós estamos, por pouca coisa, nós estamos influenciados a pular, a correr, a gritar, a cantar. Isso é comum. Mesmo não tendo presença de Deus, ele faz isso. Não é verdade? Então, o desejo de satisfazer a nós mesmo é muito grande, né? Em todas as áreas, e até mesmo na igreja. Então, pregar que determina, toma posse, Deus vai te dar. O camarada vai, leva tudo que tem no bolso e entrega. E o pregador leva bastante e ainda sobra um pouco para o pastor da igreja. Então é isso, né? O determinismo, a teologia da prosperidade. É mais fácil determinar. Toma posse. Depois tomou posse, não precisa orar mais, né? Determina. Meu Deus. Vamos continuar aqui então. Ponto 3, o perigo de barganhar com Deus. Ponto 1, o perigo de se ter um Deus imanente, mas não transcendente. Embora Deus seja o grande Criador, intervém na sua criação e se relaciona com ela. Não estamos entregues à própria sorte. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Entretanto, não podemos nos esquecer que Ele é soberano e está acima de toda a criação. Transcendência. Podemos vê-lo nas coisas criadas, mas isso não significa que tudo é Deus, porque Ele é distinto de sua criação. Transcendência. Ao priorizar a relação de Deus com a criação, a teologia da prosperidade ignora propositalmente a soberania e a vontade divina. O Todo-Poderoso acaba por tornar-se uma simples marionete nas mãos do ser humano. Nessa concepção, o papel de Deus assemelha-se ao de um garçom que existe apenas para servir e satisfazer as exigências dos seus clientes. E aí você pode até dar um tip se você quiser. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Eu acho que você já tem a sua... Todo mundo já entendeu muito bem, né? Que não pode. Vou ler o ponto 2. O perigo de se transformar o sujeito em objeto. Vou estar pedindo para o nosso irmão Frank, está lendo? Cadê o microfone? O nosso irmão Frank, ele é perito em matemática.
pregação dele, lembra do denominador, você lembra? Irmão Frank. Vai lá, irmão Frank. Perigo de formar o sujeito em objeto. A teologia da barganha transforma o acessório em objetivo. Transforma a gente em mercadoria e a fé em um grande negócio. Observa-se hoje que muitos pregadores mediáticos mantêm seus ministérios não para a glória de Deus, mas para atenderem a uma demanda do mercado religioso. É um evangelho que procura satisfazer vontades e não necessidades. O culto que, à luz da Bíblia, deve estar em torno de Deus, passa a ser tão somente um momento de autossatisfação. Isto quer dizer que os bens materiais passam a ser a razão de viver das pessoas. É adoração à criatura em vez de ao Criador. Adoração à criatura em vez de ao Criador. Valores invertidos. Quem era para ser adorado, as pessoas têm que adorar elas. A irmã Vanusa tem uma experiência, pode falar. Não sei se foi essa semana, eu e Patrícia, a gente está sempre vendo algumas reportagens na internet, e quando eu li aqui nesse primeiro tópico aqui que fala, né, que Deus está sendo usado como marionete, e aqui fala muito sobre a mídia, né, o perigo de se transformar o sujeito em objeto. Olha que ousadia do ser humano. Do ser humano não, porque aquilo fala que é uma aberração da natureza, Senhor. Estava destaque lá na internet. Jesus gostosão gay. Jesus gostosão gay, uma passeata aqui nos Estados Unidos. O cara se vestiu de Jesus e saiu praticamente nu numa passeata e com esse emblema, Jesus gostosão gay. Passado-se, olha como a pessoa usa o ser perfeito para ter lucros, né, da mídia, de tudo em cima dele. Eu estou falando isso do ser humano como o carnal mesmo. Passado-se algum tempo, uma bactéria tomou conta da parte da coxa dele e foi comendo, uma bactéria, foi comendo até o órgão genital dele. O troço assim, quando você vê a imagem do corpo dele sendo comido, você arrepia, de tão feio, que está no osso. Foi comendo toda a carne da perna dele, assim, até o órgão genital. Essa é a consequência de quem transforma o sujeito em objeto. Mais do que explicado. Mais alguém, alguma experiência, alguma coisa que quer compartilhar? Experiência, eu brinco experiência, mas pode falar, barganha ninguém fala, né? Eu falo que eu tenho, no meu celular, eu tenho 60 contatos, 65 mensagens eu mando. Quando eu mando, você recebe uma mensagem aí, e quando é, algumas traduzidas lá, né, você não entende. Mas, quando é de bênção, é até engraçado, umas 20 pessoas retornam, dizendo, aleluia, glória a Deus. Mas quando é alguma palavra assim, algum versículo mais pesado um pouco, parece que ninguém recebeu. Aí eu fico brincando, nossa, como é que pode, né? Falar para alguém compartilhar alguma coisa que fez errado, ninguém compartilha, né? Ponto 3. O perigo da espiritualidade fundamentada em técnicas e não em relacionamentos. Alguém se dispõe a ler? Ponto 3. O perigo da espiritualidade. A prática da barganha transforma o relacionamento com Deus em algo meramente técnico e interesseiro. Para que gastar horas buscando a Deus em oração, se é possível encurtar o caminho através de fórmulas de fé, que tem o poder de colocar Deus na parede, a fé é reduzida a uma fórmula e Deus a um bem de consumo. O relacionamento com o eterno deixa de existir e é substituído por um jogo de interesses onde se objetiva unicamente a aquisição de vantagens materiais e muitas das vezes iníquas. Tal ensino faz da vida cristã algo superficial e vergonhoso
Aquilo que Paulo ensinou sobre a piedade perde completamente a sua razão de ser, pois as posições invertem-se a Deus e passa a ser, inconscientemente, na cabeça de algumas pessoas, algo que pode ser controlado ao seu bel prazer. O perigo da espiritualidade fundamentada em técnicas e não em relacionamento. O caminho aqui ele nos mostra uma vida de relacionamento. Eu estou andando pelo caminho, estou vendo, Deus me capacita mais, vou orar todo dia, eu vou buscar a Deus todo dia, a cada momento estou falando com Ele, a cada minuto estou falando com Ele. Relacionamento com Deus, o caminho. Agora, eu posso simplesmente lá da porta já entrar numa técnica, que nem nós vimos. Determinar, vou dar uma oferta para receber 100 vezes mais, que nem a Bíblia fala. Eu vou negociar como se aqui fosse um mercado, onde estão vendendo alguma mercadoria, e eu estou lá dando lance, eu estou negociando, comprando para vender mais caro. Que nós não possamos ser que nem aquele mago que tentou comprar o poder de Deus, e que nós possamos colocar em mente que nós precisamos do real evangelho, nós precisamos de Deus mesmo, e que nada possa nos abalar. Portas vão estar abertas na metade do nosso caminho, mas não é para nós entrar nelas. Continue firme do caminho, não se desvie dele até o final. Paula, pode falar. André, pode preparar o vídeo, aquele que eu tinha aí na tela? Tá aí? Tá aí o vídeo? Essa palavra de relacionamento, quando a gente começa a relacionar-se com Deus, a gente entra no oposto de barganha. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você entende a graça, o favor que você não merecia. Mais grato e mais impotente você se sente. E quanto mais você depende de Deus, mais você entende que você vai conhecendo Deus, não é de sua maneira. Ele não vai fazer nada para o teu ego crescer, senão ele te perde. O que nós temos que tomar cuidado é com os aplausos, ego, as coisas dar certo e a gente achar que é a gente. Entendeu? Esse foi o problema de Satanás. Ele era um músico, ele era bom no que ele fazia e ele achou que ele podia competir com Deus. Jamais competiremos com Deus. E eu acho que a Bíblia diz, prossegui em conhecer o Senhor e crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais você entende que você não merecia o favor de Deus, mais dependente dele você se torna. O problema que acontece com os anos que passamos, por isso que aí a gente ouve aqueles hinos, eu quero voltar ao primeiro amor, porque quando você conhece Deus, o temor está ali muito grande na sua vida. Você sabe que é tudo dele, tudo vem dele, tudo provém dele. Aí você começa a adquirir um pouquinho, acha que sabe alguma coisa, e começa a achar que você pode alguma coisa. E começamos a perder como igreja potentemente, porque a nossa dependência é dele. Cada vez que você conhece Deus, você entende, ele jamais vai fazer algo que me satisfaça, mas ele vai me contrariar para que eu cresça nele. Amém? O que a Paula falou, quando você se converte, o arrependimento ele faz o quê? Faz você ver que você é sujo, que você não presta, que você não era nem para estar ali, que realmente você não é nada, e foi um favor realmente que você recebeu, que você não merecia, imerecido, mas você recebeu. E você foi escolhido. Nosso irmão Frank, logo em seguida o pastor Jonas. A nossa limitação ela é muito curta. Por exemplo, quando nós ofertamos para ganhar 100 vezes mais, 60 vezes mais. Se nós for pela luz da Bíblia, nós vamos ver que quando você dá, você vai receber. Então nós não precisamos dar com a intenção, com aquela coisa assim, eu vou dar para me receber. Isso já é uma coisa simples. Isso já é uma coisa automaticamente aprovada pela palavra. Então, às vezes, nós fazemos isso e deixamos de ser abençoados, porque trazemos e vamos entregar algo que já está lá, tipo assim, você está com aquela intenção, sendo que aquela intenção que vai atrapalhar você, porque quando a Bíblia já diz assim, dai e dar-se-vos-á. Aquilo que te semeia a semente que ele próprio deu.
Quer dizer que tudo é dele. Ele dá o tanto que ele quer. Agora, se você dá uma oferta, a Bíblia já diz que você vai receber muitas vezes mais. Você não precisa estar com essa intenção. A intenção, às vezes, da gente, que nos desaprova. A intenção do homem, a intenção carnal, por exemplo, principalmente quando precisa vir uma pessoa de algum lugar para fazer uma pressão em você, para que eleva a sua mente a acreditar que você vai receber muitas vezes mais e preencher um checão. Entendeu? Tipo assim, não tem essa necessidade. Poderia ser num culto de quarta-feira, pregação da doutrina que não tivesse não vamos fazer nem oferta. Se você assinar o checão na quarta-feira, entendeu? A terra é boa, ela vai produzir 60, 100 vezes mais. Então está faltando o quê? Está faltando, nós mesmos deixamos de ser abençoados, porque a nossa limitação tem um ponto assim, que você chega e para nela, em vez de você continuar crescendo, como a irmã disse, no conhecimento e ver que a terra é boa, o terreno é de Deus, todo o terreno é de Deus, que não precisa vir nenhuma terra diferente para você começar a semear nela. Você pode semear a qualquer momento, que a terra é boa, o culto de jovem é bom, a doutrina da quarta-feira é boa, o domingo melhor é bom, o ciclo de oração é tremendo, a missão ninguém se fala, tudo é terra boa, é só semear, é só semear. Amém? Olha só o que fala o dicionário sobre a palavra gratidão. A gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. A gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida em direção a outra pessoa, frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-lo ou reciprocar para um favor que fizeram a você. Num contexto religioso, gratidão também pode referir-se a um sentimento de dívida em relação a uma divindade. A expressão de gratidão a Deus é um tema central do cristianismo. Nós temos que ter um espírito de gratidão dentro de nós. Nós temos que estar na igreja com gratidão a Deus. Agradecer por podermos pisar neste lugar, por podermos ofertar neste lugar, por podermos somar aqui nessa igreja. Aí vai fazer o que o nosso irmão Frank. Aí vai a terra fértil. Mas a minha mente vai jogar veneno às vezes na terra. Pode falar, pastor Jonas. Sobre o relacionamento com Deus. Se todos nós procurássemos a relacionar com Deus, ter relacionamento com Deus, tudo era diferente, né? Porque a relação, quando a gente tem relação com Deus, é como se a gente tivesse protegido, tivesse tudo que a gente fosse fazer, fosse na direção de Deus. Porque quando nós observamos o servo de Deus do passado que tinham comunhão com Deus, eles tinham uma relação com Deus direta. Imagine Moisés indo para o monte, ficando lá 40 dias no monte, com Deus, orando, jejuando. Isso é prova de um relacionamento íntimo com Deus. O crente que tem um relacionamento com Deus, ele sempre é um crente diferente dos demais. Ele não é um crente que vive reclamando, vive falando mal, tem pessoas que ficam até perguntando para Deus, o que eu pequei, o que eu fiz? O Senhor não me dá isso, não me dá aquilo outro. Ele não tem nenhum relacionamento com Deus e quer. Imagine, se a pessoa tem um relacionamento, humanamente falando, quando a gente tem um relacionamento com outra pessoa, é fácil a gente obter as coisas, né? Se eu tenho uma intimidade, um relacionamento, uma conversa direta com a pessoa, é fácil de eu conseguir alguma coisa com ela. E às vezes nós não temos nenhum relacionamento, não queremos, não procuramos nenhuma intimidade com Deus e ficamos querendo ter coisa, querendo baganhar com Deus, querendo colocar Deus na parede até, né? Não existe isso. A melhor coisa que tem é ter um relacionamento com Deus.
Veja, Davi tinha um relacionamento com Deus e ele não saía para a batalha sem perguntar para Deus, eu devo ir? Eu vou ou não vou? E Deus dizia, vai, ou dizia não, ele não ia. Quer dizer, a prova de um relacionamento com Deus é andar na direção de Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta para Deus, eu vou fazer, Deus, como vai ser isso? Como será esse trabalho? Como nós vamos fazer este congresso, essa festividade? Como eu vou fazer essa viagem? Como será, Senhor, o nosso trabalho daqui para frente? Quer dizer, ter um relacionamento com Deus é a melhor coisa que tem, né? Se relacionar com Ele, ao invés de usar técnica, procurar caminho mais curto para passar, é melhor esperar a direção de Deus, porque ter relacionamento com Deus não significa que nós não vamos ter momentos de dificuldade. Claro que vamos ter, né? Como Elias, que relacionava com Deus, que estava no deserto, desesperado, achando que ia morrer, pediu até a morte. Mas o relacionamento que ele tinha com Deus fez com que Deus fosse até a ele, provesse o que ele precisava, para ele chegar até na caverna, e lá Deus falou com ele, e ele continuou na obra, fazendo o trabalho para Deus. Então, a melhor coisa é se relacionar com Deus. Amém. Está lendo a conclusão? Não podemos, André, se já puder colocando lá em cima e deixando pause o vídeo, aí já vai estar pronto. Não podemos cair na tentação de barganhar com Deus. Isto por uma razão bastante simples. Nada temos de real valor para propor em troca, e muito menos o direito de assim procedermos. O profeta Isaías afirmou que até os nossos mais exaltados atos de justiça não passam de trapos de imundícia diante dele. Para sermos abençoados, necessitamos de Deus em todas as coisas e em todo o tempo. Ele em nenhum momento se nega a abençoar-nos, segundo a sua soberana e perfeita vontade. O nosso texto bíblico hoje, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, era a tentação de Jesus no deserto, né? Depois dos 40 dias de jejum, ele fala bem assim, ó, e então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que está faltando? Nós, muitas vezes, nós dar um chega para lá, avisa a pastora lá que em 2 minutos ela já vai estar com a oportunidade, e nós precisamos falar muitas vezes, parar de dialogar ou falar com o diabo e deixar pedir excuse para ele, deixa ele de lado, repreende ele, ele vai sair, porque o anjo do Senhor ou os anjos do Senhor não vão chegar para abençoar você, enquanto você tiver com alguma coisa errada na sua vida, enquanto que eu tiver com alguma coisa errada. Nós primeiro precisamos deixar o pecado de lado, nos colocarmos perante o diabo e falar, não, eu não quero mais isso, sai daqui para trás de mim, Satanás. E aí aí vai ser o caminho para nós sermos abençoados. Eu queria mais, nós vamos colocar um vídeo ali em cima, e você assista, ele é 2 minutinhos, bem rápido, mas preste atenção que vai ter uma legenda embaixo ali, então você presta atenção para você. Pode colocar, André, pode aumentar o volume daí. I just don't trust you. No, I mean, I want to trust you, I just don't. I have an exercise that I think will really help. Oh, okay. Stand here and face this direction. Now, falando sobre a do you trust me? Em Deus. No, I just said I don't trust you. Right, well, this is all part of the exercise. Oh, all right? okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Are you going to catch me? Don't worry about that. Okay, that's the part I'm worried about. You can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. Yes, I do trust you. I'm going to fall Okay. back. Woo! Oh, okay. That's great. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm going to do it. All right. I'm really going to do it. Okay. Good. Oh, Jesus, you're really good at it. I didn't think you were going to catch me, but you did. Oh, that was great. That was great. You're ready for level 2. Level 2, here I come, baby. Woo! Okay, hold it. Oh, you know what? You're too close. You need to move back.
Right. Okay. This one's a little bit different. Oh, okay. Stand here, but face me. Oh, forward fold. I can do that. Wait. Whoa. Okay. Wait for my signal. Oh, right, the Jesus signal. Yes, the Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you so much. Good. Fall back. That's awesome. It is awesome, especially when you do it. Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you noticed this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't. A gente não se vê muitas vezes ali. Jesus fala, não faça. Eu não vejo saída, não vou fazer. A pastora, com a oportunidade, nós já vamos estar lendo o textuário logo em seguida e vamos estar orando. Amém? Vamos colocar em pé, ler o nosso textuário todos juntos? O André, você coloca lá de novo. É só botar a setinha pro lado. Bota na tela do negocinho, bota a setinha pro lado. Aperta F5. Só apertar F5. Seleciona e aperta F5. Amém? Vamos abrir as... Aí, ó. Textuário. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, verso 12. Vamos estar fazendo uma oração. Nós já vamos estar encerrando. Até está pedindo para o pastor. Pastor, já vamos encerrar já. Aproveitar que todos estão em pé. Oh, perdão, gente. Eu tenho que fazer chamada. Me perdoa, gente. Falei agora. O pastor pode estar dando alguns avisos aqui. Eu vou estar fazendo a chamada enquanto isso. Amados, sente só um minutinho.